Oi, gente querida, boa tarde. Oi, Eu sou a Karen Garcia de Farias e queria dar boas-vindas a cada sessentônico e sessentônica que está aqui conosco neste 59º programa. Pois é, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente neste programa que a gente faz sobre como queremos ser quando envelhecer. E hoje a gente vai conversar sobre emoções, sobre quantas emoções você sabe nominar. As emoções e como as experimentamos, como as expressamos, elas podem ser abundantes, aparentes ou muito sutis. O consenso geral entre os cientistas hoje é que as emoções básicas, alguns afirmam, são apenas 4. Servem de base para as emoções mais complexas e sutis, que compõem a experiência humana. E há estudos que chegaram a mais de 200 tipos de emoções. As emoções desempenham um papel fundamental na forma como vivemos nossas vidas, desde influenciar a maneira como nos envolvemos com as pessoas, até como influenciar a maneira como tomamos as nossas decisões. Pois hoje a gente está aqui com psicólogas em dose dupla para conversar a respeito das emoções. A gente está aqui com a Virginia Seidel, que é psicóloga clínica e arte-terapeuta, uma mulher apaixonada pelas pessoas e pela arte, e que procura viver na prática, né, o envelhecimento saudável. É uma mulher que você, quem está no Facebook, vai vê-la aqui, que ela é uma guria, né? Mais de 60 anos. E a gente tem aqui a Juliana Veide, que é psicóloga, atuando na área clínica, especialista em oncohematologia, especializando em terapias comportamentais contextuais, em psicoterapia individual sistêmico-integrativa e em psicoterapia e intervenções familiares. A Juliana também é mestranda em psicologia clínica no grupo de pesquisa, avaliação em bem-estar e saúde mental na PUC. Meninas, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. obrigada. Obrigada, Karen, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Pois Eu é. agradecer também ao convite, estou bem feliz de estar aqui, podendo dividir um pouquinho a questão desse conhecimento assim, sobre emoções, né? Pois então, olha, eu comecei a ler e eu sou uma pessoa que, desde 2004, eu faço terapia. E confesso que é um desafio a gente se autoconhecer, né? É. E eu gostaria de começar a conversa com vocês pela nossa, basicamente pela pergunta que eu coloquei lá no nosso convite para a conversa de hoje, né? Uhum. Quantos tipos de emoções existem para o ser humano? Tem como a gente responder isso, né? E será que é importante a gente saber realmente o tipo de emoção, quantos tipos existem? O que realmente importa? Quem poderia começar essa resposta aí, Juliana, Virgínia? Eu Juliana? posso começar assim, Virgínia vai me complementando, me ajudando aí nessa fala, porque eu acho Tá, que é uma pergunta bem isso. complexa, né, Karen? Assim, se a gente for olhar os estudos, na verdade, existem, como tu disse agora na abertura, muitas emoções, mais de 200 tipos, né? Então, nossa, como assim conhecer todos esses tipos, saber dominar todos eles, né? Pode ser um grande desafio. E como tu trouxe também as emoções básicas, né? Existem 4 tipos, mas não é um consenso entre os autores, alguns trazem 5, 6, 7. Uhum. Então acaba sendo também alguma variação entre alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, o medo. A gente lembra sempre do filme aquele o Divertidamente, né? Que Isso. é muito ilustrativo. E em É. relação a conhecer as emoções,
eu não sei, Virgínia, se tu concorda comigo, mas eu acho que mais do que saber dar nome para elas, mais do que saber quais existem, é poder te conectar com como elas aparecem em ti. Como é que tu sente Isso. cada emoção? Porque elas existem, só que cada um vai perceber de uma forma diferente. Então, saber que quando eu tô feliz, eu sinto borboletas no estômago. Quando eu tenho medo, eu tenho um arrepio na espinha. Né? Poder eu também fazer essa construção dentro de mim, né? De quais são as emoções que eu tô sentindo. Daqui a pouco, se eu não sei nominar alguma emoção, pode dar um nome qualquer, porque eu entendo que isso talvez não seja o mais importante. Assim, saber como Com eu me sinto e certeza. poder me conectar com isso, assim, né? Exatamente. É importante a gente identificar que é uma emoção. E o nome dela, cada um dá o nome que, da maneira que sente, né? Não precisa nem ser medo, ou pode ser um outro nome, né? A pessoa vai identificar. E é importante saber, assim, ó, que a emoção, ela vem como uma onda, né? Ela começa pequena, a emoção, e ela vai crescendo, ela faz um movimento, assim, de uma onda, né? Ela começa, vai não crescendo, vai aumentando, aumentando, mas ela tem um momento que ela chega no cume dela e ela desce, ela vai diminuindo. Então, assim, a emoção não, principalmente quando a emoção é ruim, mas quando a emoção é boa também, né? Isso acontece do mesmo jeito. Então, a gente não vai ficar para sempre naquela emoção, né? Ela tem altos e baixos, né? Então, é importante a gente vivenciar a emoção e saber que ela vai passar também, né? E de onde vem a emoção? Então, posso falar, Fernanda? Juliana, assim, ó, a emoção, elas estão guardadas no nosso cérebro, no sistema no límbico, né, na amígdala. É lá no meio do nosso cérebro, assim, é um processo mais antigo que tem no nosso cérebro, que é onde guardam as emoções, desde o nosso nascimento, já acho que antes até, a gente vem guardando as emoções ali, é o sistema límbico, né? E eu não sei se a Juliana quer complementar. Eu acho que ali a gente tem o cérebro emocional, que é o sistema límbico, que a Virginia falou ali, né? Que é onde a gente processa as emoções. Mas eu acho que a Isso. emoção tá no corpo todo, assim, né? A emoção, ela tem um aspecto que é da percepção subjetiva, que é do como eu percebo a emoção. Tem um aspecto comportamental, que é que impulso que eu tenho quando vem essa emoção, como é que eu quero me comportar, como é que eu me comporto quando eu tô triste. E tem a questão da reação fisiológica, né? Que os nossos órgãos, o nosso corpo também sente essa emoção. Então, tudo isso coordenado pelo sistema límbico que a Virginia trouxe, né? E como é que a gente consegue reconhecer, como tu estavas falando, todas esses sinais que tu estavas comentando aí das emoções? No corpo? Sim. Reconhecer. Uhum. Então, isso eu acho que é um trabalho de muito tempo, assim, né? Acho que aqui hoje a nossa ideia também é poder plantar uma sementinha, porque é um treino diário. A gente poder estar conectada com isso e reconhecendo como a gente está se sentindo. Muitas vezes a gente fica muito colada no nosso mundo interno, que é os pensamentos e, meu Deus, né, criando fantasias, e também esquece de dar um passo para trás, tomar uma perspectiva para poder perceber, dar uma pausa, respirar e como eu me sinto. Tem alguma parte do meu corpo que está mais quente, perto, alguma parte da mão está fria, suando, agora eu estou aqui falando para vocês, também estou um pouquinho mais ansiosa, então estou falando mais rápido, minha mão está suada, gelada, né? Como é que eu percebo essa sensação, essa emoção? Então, poder parar e perceber como se sente ao longo do dia, eu acho que é uma prática a ser adquirida, conquistada, né? Um hábito a se conquistar. Fazer pequenas pausas. É bem importante essa questão de tu parar e te observar, né? Observar a emoção que está ali e presta atenção nos sinais fisiológicos, né? Essa questão que ela falou, a Ju falou da palma da mão, o coração batendo, tem pessoas que sentem frio, né? Muito frio, tremem, tremor no corpo, né? Então, tudo depende da emoção que a gente está sentindo. Mas se tu começa a sentir primeiro o coração batendo, para um pouco, respira e tenta perceber o que está acontecendo, né? O que aconteceu no ambiente, né? Isso é uma sensação, eu tô com medo, eu tô triste, o que tá... É um processo, né? Esse autoconhecimento é uma coisa assim, é prolongado, né? Demanda tempo.
demanda empenho, né? Não é uma coisa assim que tu faz 2, 3, um mês, um ano de sessão e tu pronto, de sessões de terapia, de psicoterapia, tu sabe tudo, né? É um processo longo, demorado, que demanda, mas é muito importante, né? Outro processo que ajuda, de repente, para quem não faz terapia, pode ser a meditação, não? Sim. E as práticas de mindfulness, que eu acho que é um movimento que vem crescendo muito na psicologia. Tem até uma discordância se mindfulness é meditação, não é meditação, né? E a gente não vai discutir agora, não vai entrar nesse quesito, mas eu acho que a proposta do mindfulness é justamente a mente atenta, é poder fazer essas pausas e perceber o que está acontecendo com o mínimo de julgamento possível. Não vou nem dizer 100, porque eu acho que, né, pode ser algo mais difícil, mas com o mínimo de julgamento. Tô me sentindo cansada, tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza e tudo bem sentir assim. Naquele momento, pelo menos, né? Acho que é poder ir crescendo isso ao longo do dia. A meditação faz a gente entrar em contato conosco mesmo, né? Eu comigo mesma, naquele momento, que sejam 10 minutos por dia. É muito importante, muito bom. As gurias aqui, a Nara e a Isabel, estão mandando boa tarde, boa live para nós, né? Atentas aqui no nosso assunto aqui. Boa tarde. Boa tarde. Porque, por exemplo, a gente observa, às vezes, nas pessoas, né, e na gente também, contração no rosto, né, aquela dureza na face, a gente tensão. Tensão, né? A gente fica sem respirar, às vezes, né? A dor na barriga, né? Aquele estômago doendo, né? Então, formigamento nas mãos, né? São alguns... a própria aumento de pressão, né? Muita gente aumenta a pressão ou baixa a pressão, né? Perde o apetite, né? Perde, ou aumenta o apetite. Ou come isso. Ou come demais. Terrível. Agora, na pandemia, né? Quanta gente, em função da quarentena, né? Acabou comendo. A ansiedade, né? A ansiedade está muito grande nesse período agora. A gente percebe isso muito nas pessoas, né? Enfim. Então, e eu acho que é legal também a gente poder prestar atenção assim, né? O que é efeito de uma emoção? Por exemplo, daqui a pouco eu tá com a minha mão suando, tá com uma dor de estômago. E o que é também um comportamento, algo que eu faço para amenizar o desconforto daquela emoção, né? Então, se a gente for falar dessa questão do comer, a gente chama isso de comer emocional, né? Não é pela fome fisiológica, é por uma sensação desconfortável, eu vou lá, como, aquilo me dá um quentinho, porque comer é algo prazeroso para a maioria das pessoas, pelo menos, né? E então é assim que eu lido com o desconforto de estar sentindo aquela emoção. Então, acho que é legal a gente poder diferenciar isso também, né? De que, bom, quando eu tenho... O que é estratégia que eu uso para lidar com algo desagradável, né? E o que acontece comigo? Então eu sei que quando eu tô mais triste ou mais cansada, eu tenho mais fome. Eu sinto mais a sensação de fome, isso pode ser uma fome emocional. Que outras estratégias eu posso pensar para lidar com isso? Né? Então, acho que quando tu fala também, né, Carlinhos, ali das situações, né, a gente poder pensar situações gatilho, que a gente chama, que são, por exemplo, tá aqui hoje falando com vocês ao vivo, para mim é uma situação gatilho para ansiedade. Né? Se eu sentir ansiedade sem estar sendo exposta, assim, né, socialmente, talvez eu tenha que ver isso, talvez não tá tão bem regulado, mas eu sentir ansiedade aqui nesse contexto, tá bem, tá ok, é coerente. É um contexto que provoca isso, né? Exatamente. Então, se fosse uma ansiedade então exacerbada, também talvez nem tivesse aceitado o convite, né? Então, da gente poder ver essa intensidade, a duração, que contexto essas emoções e como a gente lida com elas. Sim. E aí, uma coisa que nós estávamos comentando antes do início do nosso encontro agora, do programa, é a questão cultural, né? De que o quanto a cultura influencia a demonstração das emoções,
né? A expressão das emoções. De que, por exemplo, na nossa cultura, a gente muitas vezes entende que homem não pode demonstrar medo, né? Reforça. Então, os homens, muitas vezes, porque não se sentem autorizados a demonstrar medo, eles vão demonstrar esse medo expressando a raiva, né? Sim. E aí a gente olha, faz a leitura de que estão com raiva e na verdade, a emoção que está por trás daquela raiva, ou da aparente raiva, é o medo. Né? Então, que também nessa questão das emoções, às vezes, o fator cultural influencia, não? Sim, com certeza. Tem aquela história de que homem não chora, né? E não precisa. Ou mesmo qualquer criança, a criança cai, se machuca. Não chora, já vai passar. Não chora. Deixa chorar, por que não? É uma emoção que ela está vivenciando. Doeu se machucar, né? Por que não pode chorar, né? Mas no caso da cultura, né? As mulheres também. A mulher parece que não pode sentir raiva, é feio sentir raiva, expressar a raiva, então, né? Acabam muitas vezes engolindo aquela raiva. E emoções não podem ser engolidas. É muito complicado. A gente tem que expor a emoção, deixar ela vir, né? Infelizmente não, mas é assim, né? Enfim, tem que curtir aquilo. E eu acho que a gente fala de emoções básicas, primárias e secundárias, né? As básicas, a gente diz, são aquelas inatas e universais, todo mundo sente, né? Que são emoções que estão aí para nos manter vivos. Se eu não sentir nojo, daqui a pouco eu como alguma coisa estragada e, né, meu organismo não dá conta. E as secundárias, elas têm a característica de serem aprendidas socialmente. Então, né, que nem a Virgínia trouxe, a criança lá caiu, e a mãe, o pai, enfim, a prof que estava cuidando, falar, não chora. Até por uma própria inabilidade de saber o que dizer, né? A criança está chorando, o que eu vou dizer? Não chora, quero que fique bem, né? Não com o intuito de reprimir, mas a criança acaba entendendo que não pode chorar, né? Ou a mulher entende, não posso sentir raiva, não posso expressar raiva. Então, aquilo vai sendo modelado a ponto que daqui a pouco, quando sente raiva, já vem a culpa e a culpa toma conta. Ou a vergonha toma conta para a raiva não aparecer. Né? A gente, então, entende que as emoções secundárias, essas que são aprendidas socialmente, elas substituem, elas entram no lugar, né, como fazendo uma tampa, assim, escondendo a primária, né, que é quem está lá de fundo mesmo, que está aparecendo e que geralmente é coerente com a situação. E aí, então, as emoções primárias, que seriam basicamente a raiva, o medo, são essas? Raiva, medo... Tristeza, nojo. Como não existe consenso na literatura, é difícil da gente, assim, né, dizer, é isso, porque alguns autores vão divergir. Eu gosto da ideia do filme Divertidamente, porque ele fica na cabeça e é fácil de lembrar, né, pra gente, então, pensar que é mais ou menos aquelas ali. Pode entrar o desprezo, a surpresa, né, sair alguma, mas o filme aquele, eu acho ele muito ilustrativo, que é o... Aquelas seriam as emoções básicas. E a partir delas, então, vem essas primárias. As secundárias, isso. Secundárias. E essas secundárias, então, seriam as emoções sociais, essas que são... Isso, porque a gente vê que tem diferença nas culturas, né? Que, por exemplo, algumas culturas vão expressar vergonha, ciúme ou inveja diferente, né? Já o medo, a raiva, a alegria, essas têm a mesma expressão de forma universal, elas estão em todos os seres humanos. Interessante. As básicas, então, são universais. E as secundárias, elas vão ser expressadas de acordo com a cultura. Isso. É isso. Olha, a Adna está dizendo que está nos dando boa tarde, dizendo que está achando o tema excelente. E a Ângela Senger também está gostando muito do assunto. Tá nos que legal, que bom. Legal.
Vou receber feedback. Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer também, não sei, Karen, como é que funciona? Podem mandar, mandem suas perguntas, podem enviar aqui pelo chat do Face ou também pelo WhatsApp, podem mandar, o WhatsApp da rádio está à disposição. Mas então, gurias, a Gert Campani Seidel, deve ser parente aqui. Minha mãe. Essa aqui é mãe de verdade, né? A mãe amada. Tá curtindo? Tá prestigiando. Uma querida. Conseguiu entrar, que bom. E a Rosângela Carvalho Marcondes também, uma querida, linda, maravilhosa, está dando boa tarde, garotas. Boa tarde. Então, meninas, retomando aqui a nossa conversa, nós temos as emoções básicas, que está permeando, então, que é aquelas que são universais, né? Uhum. Temos a referência, então, do filme Divertidamente, é a dica, todo mundo vamos, é a dica. todos vamos assistir, e a partir disso temos as demais emoções, que são as secundárias. E então, com elas, vai variar de acordo com a cultura. O entendimento dessas emoções vão variar de acordo com a cultura. Para o nosso autoconhecimento, então, a dica de vocês é que a gente procure se observar, né? Se observar e principalmente observar as nossas reações, é isso? As nossas reações físicas, a maneira como a gente reage e como o que acontece conosco ao longo do dia. E aí a meditação, mindfulness e, claro, a terapia, né? Se possível, né? Então seria por aí. Isso, acho que são instrumentos de autoconhecimento, né? Assim, são formas de tu chegar no teu autoconhecimento. A terapia, claro, ela acaba sendo algo mais tratamento, né? É um tratamento. Então, a gente também tem a ideia de aqui vir falar, poder desmistificar um pouco isso, né? Que quando a gente vê psicólogo, pensa em terapia, a gente pensa, é só para quem tá muito mal, ou muito fora da casinha, né? E não é essa a ideia, né? Eu digo para os meus clientes, pacientes, que eu não trabalho com gente doida, eu trabalho com gente normal, e que geralmente chega quando tá sofrendo. E, né, e que talvez não precise deixar chegar num ponto, assim, de estar com um problemão ou com um sofrimento muito grande, mas que possa se cuidar, fazer um trabalho de promover saúde, né, de prevenir alguma questão. A gente ouve falar tanto a depressão, agora o Setembro Amarelo também. Então, de poder se cuidar, né, sem estar necessariamente já muito mal, ou com algum diagnóstico, ou precisando já de um cuidado mais intensivo, né? Inclusive, como eu falei no início do programa, eu mesma faço terapia desde 2004 e utilizo a terapia como uma forma, um processo de autoconhecimento que eu acho muito importante, né? Para a gente crescer e se entender e evoluir, né? Porque entendo que é um instrumento fundamental para chegar nessa caminhada aí, né? Muito legal. Mas, gurias, voltando à nossa conversa sobre emoções, a gente estava falando também sobre a questão de que emoções têm um link muito forte com relações, com relacionamento, né? Como é que a gente... porque no momento que eu estou me conhecendo, me autoconhecendo, na medida que eu me conheço e reconheço as minhas emoções, como é que eu faço para lidar
positivamente com essas emoções, né? Porque tem as boas, que a gente acha, né, que são as boas emoções e as más emoções. Existe isso? De boas e más emoções? Eu acho que não, eu não concordo muito com isso. Eu acho que as emoções, elas são importantes, né, para todas as pessoas. A emoção sempre ela é associada a um acontecimento, e os acontecimentos que ficam gravados na memória da gente, a emoção ajuda a gravar, né? Então, tem muitas coisas, assim, um perfume, eu vou me lembrar, vou ter uma certa emoção quando eu sinto aquele perfume, porque eu associei a um comportamento, uma situação, um acontecimento, né? Então, acho que a emoção, ela é importante sempre. Ela nos sinaliza, como disse a Ju, né? Ela sinaliza, por exemplo, se eu tenho nojo, eu não vou comer uma comida estragada. Então, é importante ter uma emoção ruim, essa do nojo, né? Não é uma emoção boa. A raiva também é complicado de sentir raiva, a tristeza, nossa, né? Mas é importante vivenciar tudo isso, né? É importante mesmo. Elas significam muito para nós, nos sinalizam coisas importantes que estão acontecendo ao nosso redor, né? Eu concordo com a Virgínia. Eu acho que as emoções... Eu costumo dizer que tem as que são gostosas, agradáveis, e as desagradáveis, que são aquelas que a gente não gosta de sentir, mas que faz parte do pacote de ser humano, tá vivendo isso nesse mundo, né? A gente vai passar por isso. Então, quando a gente fala das relações, eu acho que as emoções... Né? Para que a gente sente isso? Para que a gente tem emoção? Além de se manter vivo, né? Para a gente entender as coisas, para a gente poder ter uma percepção do que está acontecendo. Porque, por exemplo, se eu estou vivendo uma situação de privação de direitos, alguém lá está me negando um direito que é meu, alguma coisa, eu vou sentir raiva, e isso pode ser bastante útil, desde que eu saiba usar a raiva, né? Daqui a pouco eu posso também estar comunicando algo para o outro vai poder entender como eu estou me sentindo e poder reagir da melhor forma. Daqui a pouco, se eu estou triste, ele vai poder chegar mais perto, né? Poder acolher, poder fazer um carinho. Se eu estou alegre, né? Vai agir de outra forma. Então, eu acho que tem a ver com isso. E utilizando a metáfora que a Virgínia trouxe da onda, né, que é bem isso, a emoção vem, ela cresce, tem um momento alto ali de intensidade. Eu sempre acho que é interessante a gente poder prestar atenção nisso, né, nesse momento de intensidade. Por quê? Porque vamos usar a raiva, que eu acho que fica bem explícito, assim, né? Se eu tô com raiva, o que meu corpo faz? Ele me prepara para lutar, né, ou para fugir, mas para lutar, então eu vou enfrentar a situação. Daqui a pouco, no momento de raiva, eu posso até ter a impulso, né, a vontade de querer agredir alguém. E eu não posso fazer isso, porque eu sou um ser racional, um ser pensante, um ser que tem lobo frontal, né? Então, como é que eu uso meu lobo frontal a meu favor e a favor da sociedade? E aí existem algumas estratégias, né? Que, por exemplo, existe uma que no inglês a palavra fica stop mesmo, que é pare, que é realmente perceber esse impulso e poder parar, dar um passo para trás, que é como tô assim com a raiva, né? Se eu enxergo a raiva, se eu dou um passo para trás, eu vejo que tem outras coisas também. Então, tentar observar o que está acontecendo comigo, com o contexto, e voltar a agir de uma maneira que é mais coerente, uma maneira mais regular minhas emoções para atingir um objetivo. Né? Se numa loja lá estão me cobrando o valor errado de alguma coisa, eu fico com raiva e já quero gritar, né? Isso vai me ajudar a atingir meu objetivo ou não? É útil agir assim, dessa forma ou não é? Se não é, bom, talvez seja a hora de eu parar, dar um passo para trás e pensar o que eu posso fazer. Né? Se é, bom, enfim, né? Aí a gente tem que ver também a situação. Uma maneira de explicar isso que a Ju está falando é o seguinte, eu gosto de explicar para meus pacientes com a mão, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, assim, ó. Aqui dentro, o polegar são as emoções, é o nosso sistema límbico, ele está lá dentro do nosso cérebro. E aqui na frente, os 4 dedos, é o lobo frontal, que fica aqui na testa, na frente, né? Que regula que é a nossa tomada de decisão, ajuda a gente a pensar, né? Então, quando a gente está com uma emoção ativada, que nem a Ju falou, que a gente está com a raiva aqui na cara da gente, né? A gente está assim, ó. Tá? A gente está com a raiva, a emoção está à flor da pele. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um passo para trás e faz o teu cérebro, que é o que pensa, que decide, que planeja, o cérebro consciente,
que ele vai tomar, então, uma atitude, entende? Uma decisão, ver o que fazer naquele momento, entende? Uma coisa mais assertiva, né? Eu gosto de explicar isso aqui. É mais didático, assim, um pouco, né? Eu não sei se deu para entender como é que ficou. Mas aí, nesse momento em que a gente precisa controlar, então, nesse momento, a dica de vocês é dar essa controlada nas emoções, é procurar né, dar essa parada, mas parar de que maneira? Porque simplesmente parar, que outra, né, seria exercício de respiração, por exemplo, é uma Pode forma? Pode ser uma forma também que tu está ativada, a raiva está ativada na pessoa, né? Tu tá com muita raiva. E tu precisa vivenciar essa raiva, botá-la para fora, mas tu não quer machucar ninguém. Uma dica seria pegar uma almofada e dar soco em almofada, pegar a almofada e jogar no chão. E esses dias eu li uma outra dica que eu achei genial, ainda não fiz, mas eu acho que é uma dica legal. Pegar cubinhos de gelo, ir no banheiro e jogar no chão, sabe? Atirar o gelo no chão. São maneiras de tu expressar a tua raiva, tu vai botar ela para fora, tu vai vivenciar, tu não vai engolir aquilo e não vai machucar ninguém, né? Uhum. É uma maneira. Eu acho que a ideia de parar é justamente para entender que a gente pode sentir emoção sem precisar agir de conforme parece que ela tá mandando. Então, a ideia de parar eu sei que daqui a pouco discutir com a minha esposa sobre um determinado assunto é uma situação gatilho para mim, para eu sentir raiva. Bom, eu já vou mais atento para aquela situação, eu já vou sabendo, já vou com as minhas estratégias que eu combinei com o meu terapeuta, que eu pensei antes, caso atinja determinado nível de raiva, para sair daquela situação, para a conversa, sai, vai para um canto, e poder sentir, experimentar aquilo ali que é desconfortável, mas sem precisar agir. Certo. E Bem legal. a Maria Eugênia Meirelles está dando uma boa tarde para nós e concordando que Divertidamente é um ótimo conteúdo mesmo. E a Isabel Cristin nos deixou um muito obrigada, que está adorando o conteúdo, adorou o conteúdo que a gente está conversando. E aí, gurias, eu pergunto se as estratégias são as mesmas para todas as emoções, né? Se para o medo, se para a raiva, se para o nojo, se para todas elas seriam essas mesmas estratégias. Nem para todas as emoções e nem para todas as pessoas. É muito difícil, assim, a gente está dando umas ideias, assim, né, algumas dicas mais gerais, mas é muito difícil a gente conseguir dizer, isso vai funcionar para todo mundo, é improvável, né? A gente precisa entender caso por caso, poder entender o que está acontecendo ali, né, para poder agir de forma realmente, intervir de forma assertiva. Então, não são as mesmas estratégias e nem daqui a pouco uma estratégia funciona mais para um, mais para outro. Eu acho que essa também é a graça da coisa, né? Poder ir experimentando e vendo o que funciona. Poder ir testando isso. E todo esse aprendizado, gurias, todo esse esforço de se autoconhecer, né? E aí, a partir do momento em que tu te aceita, e aí tu começa a perceber os teus sentimentos, o que vocês entendem que vai melhorar nas relações com as demais pessoas? Eu acho que a assertividade, né? As pessoas vão se... a partir do momento que tu te conhece, que tu conhece as tuas emoções, tu tem mais condições também de olhar para o outro ser humano e tentar ver nele também o que ele está sentindo. E muitas vezes tu não tá ativado emocionalmente, mas alguém perto de ti está, na tua família, das tuas relações, e tu vai ter muito mais condições de acolher aquela pessoa, acolher a emoção que ela está sentindo, né? Agir de forma assertiva com aquela pessoa. Nesse sentido, eu acho que é importante, né? A Lília Sabença está dando uma sugestão aqui, ó.
Você pode sair para correr ou fazer algo físico que descarregue toda a bioquímica gerada pela raiva, por exemplo, né? Ajuda. Com certeza. Muito. É uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Acho que vale a pena tentar. Tem gente que se dá melhor com sentar e tomar um chá. Tem gente que gosta de sair para correr. Isso que é o legal, é de cada um. Isso é a experiência subjetiva da emoção. E também da estratégia que vai funcionar melhor. Mas é uma ótima dica. E sobre as relações, eu acho que tem algo também sobre ser autêntico. E quando a gente se conhece e consegue lidar melhor com as nossas emoções, talvez a gente não sinta tanto medo de expressar que discorda, de expressar que não tá bem, ou de poder ser quem realmente é numa relação, né? De talvez ter a coragem de ser vulnerável perto do outro, porque se conhece, entende da sua vulnerabilidade e da vulnerabilidade do outro. É interessante isso, porque muitos conectam a palavra vulnerabilidade com fraqueza, né? E tu falou coragem de ser vulnerável. Né? Porque, na verdade, para a gente poder olhar para tudo isso e ver que daqui a pouco tem sentimentos que não são tão legais socialmente aceitos, né? Eu sinto raiva, tem coisas dentro de mim que não são tão bonitas assim, precisa de coragem para ser vulnerável e poder entrar em contato com isso. Porque ser vulnerável não é fraco, né? Quando a gente pensa uma pessoa fraca, é aquela pessoa que não dá conta da vida, que não dá conta de nada, que, né, que desistiu, que sei lá, que cada um pensa, né? Mas não é essa a ideia. Ser vulnerável te torna mais... Não ser vulnerável o tempo inteiro, né? Também não é a ideia, mas tu poder ter esse momento de contato com a tua vulnerabilidade te torna mais forte. E a gente se conecta muito mais com quem com quem não é perfeito, do que com aquela pessoa que é toda perfeitinha, que nunca errou, que está sempre certinha, né? Aquela pessoa, né? A Juliana falou ali da vulnerabilidade, eu me lembrei do livro da Brené Brown, que eu acho que a Ju deve ter lembrado, né? Que é um livro fantástico, o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se tu já viu falar desse livro, Karen, mas é muito legal e fala disso, assim, sabe? Do quanto a gente é vulnerável, muitas pessoas tentam esconder a vulnerabilidade e para quê, né? A gente é vulnerável, né? E tem que expor isso, né? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Exatamente. Ninguém é perfeito. E a gente, nesse esforço, né? Porque nessa sociedade que a gente vive, que nos cobra, né? O tempo todo, nos cobra ser ganhadores sempre, parece que a gente tem que ficar nesse ganha-ganha, né? Todo mundo concorrendo para quem é o mais bonito, quem é o que tem mais, quem é não sei o quê. E esquecemos que não é assim, a vida não é assim, nós temos... e também não precisamos ter essas obrigações, né? Ninguém é... Cada um tem a sua imperfeição, as suas imperfeições, seus pontos fracos. Seus pontos fracos, e ok ser assim. Né? E ok ser assim. Né? Eu acho que esse movimento de poder falar sobre isso também né, vai facilitando assim, ao longo das gerações, se a gente for pensar, porque se eu vou me melhorando, vou conseguindo falar sobre isso, né? Daqui a pouco, a próxima geração, se for ter filhos, netos, enfim, também já vou estar mais aberto e podendo falar sobre isso com eles de uma outra forma, que daqui a pouco não foi falado comigo, né? E eu acho que não é culpa das gerações passadas, eu acho que eles tiveram também, né, né, se a gente for pensar nos tataravós, que acesso a isso se tinha, né? Que possibilidade de se falar sobre isso se tinha. Então, acho que esse movimento é por nós que estamos aqui e também pelas gerações. Né? Juliana, eu percebo isso porque, assim, ó, eu tenho netos, né? E eu criei filhos, né? Então, assim, ó, hoje eu percebo que a minha filha faz coisas e cria os meus netos de um jeito, meu filho também, fazem coisas pelos netos que eu não fiz assim com os meus filhos, né? E as coisas vão melhorando, eu acho, né? Por se poder tocar nesses assuntos, né? Que vai sendo
essas crianças que estão na geração agora, que estão chegando, vão ser muito melhores, né, do que eu fui criada, do que eu criei meus filhos, né, enfim, é de uma geração para outra. E se faz o melhor que se pode com o que se tem, né? Eu acho que a ideia não é culpabilizar ou dizer, que ruim que foi, não é isso. Né? Mas é realmente podendo aprimorar isso, assim, né? De ter esse contato, disso ser algo mais cotidiano, de não ser um problema eu dizer, eu tô muito cansada hoje, eu não consigo vir na reunião, eu tô muito triste, né? De dizer isso para as pessoas. Eu acho que ainda se tem mitos, assim, né? Sabe que quando criança, eu fui uma menina assim muito livre, muito livre. E aí uma das coisas que eu fazia, assim, eu andava de bicicleta, pulava muro, subia em árvore, coisas assim, né? E sentava de perna aberta. E aí a minha mãe e meu pai ficavam em alas, que isso não era comportamento de menina, né? E aí eles dizem assim, fecha essas pernas, guria! Fecha a perna, guria! Eu não entendi aquilo! Né? Por quê, né? É tão melhor sentar assim. Por quê? Sabe? Então, e aí, assim, eu me criei, né? Uma das coisas que eu fiquei lá, assim, uma das minhas crenças infantis, né? É de que eu não sabia me comportar. Né? Eu não sabia me comportar. E foi na terapia, anos depois, lá, né, que eu fui trabalhar isso. Né? E, Karen, isso também é tão enraizado. Eu não sei a tua família. Desculpa, tá falando aqui, deu uma trancadinha. Então, assim, depois, já com as minhas filhas, eu fui ser diferente. Mas eu fui criada por pais que não. Claro que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Porque eles queriam me proteger, porque eu era uma menina que naquele contexto, na cultura que eles foram criados, enfim, na cultura daquela época, eles entenderam que eu ia sofrer, que não estava de acordo, e eles tentaram me cuidar, né, da melhor maneira possível. Né? Mas, né? Então, é muito... É isso que vocês estão falando, é bem essa evolução que vai acontecendo. Eu tenho certeza que as minhas filhas, com os filhos delas, vão agir de uma forma muito melhor do que eu agi com elas, né? E do que meus pais agiram comigo, e do que os pais deles agiram com eles. E assim por diante, né? As vidas, né? Esse modelo de educação é muito interessante de olhar, né? Porque eu não sei da tua família, né, Karen, mas se a gente for olhar fecha a perna, não podia nem ser questionado muito do porquê, né? Claro. Então agora tu pega uma menina, vai te olhar por quê, e muitas vezes os pais vão dizer, não sei também porque eu tô pedindo pra fechar a perna, assim, algo meio que eu aprendi que tem que fechar a perna e deu, né? E talvez não vá funcionar tão bem pra geração de hoje, porque por que eu tenho que fechar a perna, né? Não, hoje não tem mais. Então, disso também, de poder ir mudando a forma de educar de acordo com os valores da época, do que é importante para aquela sociedade. Né? Mas voltando, guria, as emoções. Voltando às emoções, a gente parou lá na questão da vulnerabilidade, né? No quanto a vulnerabilidade nos ajuda nas relações, né? Mostrar as nossas imperfeições, demonstrar, né, o que nos passa, né, o que está passando por dentro das nossas emoções. Mas mostrar isso de uma forma
digamos, positiva, vamos dizer assim. Se eu estou com raiva, não adianta eu explodir com a pessoa, né? Eu acho que a gente tem que conseguir mostrar isso de uma forma que a pessoa entenda que eu estou com raiva, mas não que eu exploda na cara da pessoa. E é importante conseguir falar também para as pessoas o que tu está sentindo, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam, não comunicam o que estão sentindo, né? E daí os outros podem interpretar aquela fisionomia que tu fica, porque quando a pessoa está ativada emocionalmente, ela tem uma fisionomia diferente. A gente fica ou mais sério, ou, às vezes meio emburrada, meio braba, uma cara assim meio estranha. E se tu não diz para a pessoa o que tu está sentindo, os outros vão interpretar do jeito que cada um interpreta, do jeito que aprendeu, ou que tem dentro de si internalizado, né? Então, acho bastante importante, assim, a gente poder falar do que a gente está sentindo, né? Expressar em palavras as emoções, né? Exatamente. E então, assumindo, então, né? Conseguindo assumir essas emoções, ou os erros, ou esses momentos tristes, né? Eu acho que também a gente consegue. Aí eu acho que é criar essa empatia com a outra pessoa, né? E dessa maneira a outra pessoa também a gente vai conseguir que a outra pessoa fale dela com a gente, certo? Sim. Acho que aproxima a relação, né? Ao mesmo tempo, acho importante ter um cuidado, assim, de com quem, aonde a gente vai se mostrar vulnerável, né? Porque eu acho que é um aprendizado também ter momentos em relações, talvez, que isso não seja tão propício. Daqui a pouco, se eu sei que a outra pessoa eu não sinto tão confortável, eu também não preciso fazer isso, entende? Acho que poder começar com relações mais íntimas, em que tem afeto e cuidado mútuo, né? Acho que é um autocuidado isso também. Sim. Exatamente, porque a vulnerabilidade, alguma pessoa pode se aproveitar da gente, da pessoa naquele momento, né? Isso é pura verdade, Tem que cuidar com quem tu vai te abrir, né? Não é com qualquer um. E às vezes até por inabilidade do outro de lidar com aquilo ali, né? Também. Olha, a Luciana Araújo Lumix está colocando, gente, sobre essa coisa de menina não pode fazer isso, esse sentimento. Fiz até uma música sobre isso. Gostaria muito que vocês vissem e me contem como percebem, se puderem. E aí ela colocou o link aqui no Face, né, no chat, colocou o link e colocou o nome da música, chama-se Rosa Blue. Né? Pode Rosa Blue. Rosa Blue. Vou lá, Luciana, vou olhar, sim. Né? Que legal. Temos algo em comum. Se tu conseguir disponibilizar para a gente também, eu também gostaria de escutar, com certeza. O link está aqui no chat. Está no chat, vai ficar ali, tá. Vai ficar ali. Né? Pois aí, meninas, então, me digam uma coisa. Como é que a gente... Vocês estavam falando dessa questão do cuidado com para quem a gente se abrir, né? E quando a gente percebe que o outro não está legal, né? Eu estou percebendo que a outra pessoa não está legal e gostaria de abordar essa pessoa. Como é que vocês têm alguma sugestão para que a outra pessoa fale dos seus sentimentos? Isso eu adoro fazer. Eu acho que psicólogo é. Quando eu vejo alguém assim, se a pessoa, eu fico do lado, sento, eu estou percebendo que tu não tá legal, me diz se eu estou errada, mas enfim, eu estou percebendo que tuas feições, enfim, essa teu, né? O que está acontecendo? Tu quer te abrir comigo? Tu gostaria de falar? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Sei lá, enfim, por aí, né? A Luciana está perguntando se tem algo sobre comunicação não violenta. Alguma dica sobre comunicação não violenta?
Sim, tem bastante material sobre isso na internet. Eu acho que uma boa dica também, quando a gente vai se expressar ou conversar algum assunto difícil, é tentar. Eu brinco que é a linguagem do eu. Eu sinto, eu penso, porque senão a gente começa, né? Tu faz eu me sentir de tal, tu fez não sei o quê. Aí já tem uma boa chance de virar briga, né? Então, uma dica legal é falar de como tu te sente, do teu lado da situação, assim, de explicar o que tá passando dentro de ti pro outro. Exatamente, Juliana, porque assim, ó, sempre que tu atacares uma pessoa, que tu diz, ó, tu fez isso para mim, a pessoa, a reação dela, a mais provável é um contra-ataque, né? Então, se tu não queres ser atacado, não diz tu, né? Fala o que tu, como eu tô me sentindo, né? Eu tô me sentindo assim, porque sempre que tu atacar alguém, a reação mais provável vai ser um contra-ataque, né? E eu acho que isso é uma das premissas da comunicação não violenta, né? Tem um livro agora não vou saber o nome da autora, Comunicação Não Violenta, mas é um livro bem... Tu lembra, Juliana? Agora não estou me Nome do lembrando do autor, nome. não. É, O livro base é o do Marshall, né? Como é que é? isso, Marshall. É Marshall, só não lembro o nome todo agora. Vou procurar na internet. O livro base é dele, que é um livro maravilhoso, o livro do Marshall, né? E, e aqui no Brasil tem quem trabalha com ele também é o. Como é que é o nome dele? Agora me deu um branco. Mas que vem, ele vai em vários, ele vai em vários lugares. É que agora, nessa época de pandemia, é difícil, né? Eu não sei como é que. Marshall Rosenberg. Rosenberg, isso. Marshall Rosenberg, né? Marshall com SH. SHLL. Marshall Rosenberg, né? Então, o livro dele, Comunicação Não Violenta, é o livro base para estudo da comunicação não violenta, né? Isso. E aí, né, tem... eu olhei agora, fui googlear aqui, Foi lembrar. Google. Googleei aqui para lembrar do nome do Marshall. Mas é muito legal. Comunicação não violenta é um grande aprendizado, né? Porque justamente vem essa auxilia muito para a gente entender, partir das necessidades do outro, né? Entendimento das necessidades do outro. O que você está precisando? Né? Eu estou sentindo, é verdade? Eu estou imaginando, né? Eu estou imaginando, isso que eu estou imaginando, é verdade? Tem ou não, né? Faz sentido o que eu estou pensando ou não, né? Então, e isso que tu comentaste, Juliana, de sempre, e a Virgínia, sempre falar do eu. Olha, eu estou pensando, eu estou sentindo, né? É um grande caminho para evitar as brigas, né? A discussão. E acho que essa ideia de falar como um amigo, assim, né? A gente às vezes também tem um pouco mais tende a ter um pouco mais de facilidade de chegar pro outro e ser mais carinhoso, ser mais cuidadoso, e às vezes com a gente não é bem assim mesmo, né? Então, um bom exercício também para lidar com as emoções é falar com a gente como se estivesse falando com um amigo. Agora a Karen falou. Pode falar, Karen. Muitas vezes a gente usa um chicotinho, né, conosco, né? A gente pega um chicotinho e, ó, lá tá nas costas. E, na verdade, né, o ideal é que muitas vezes a gente fala com o outro olhando para o passado, né? Olhando para as dores, olhando para os ressentimentos do que passou,
E isso nos atrapalha muito nas conversas, né? Então... As mágoas e... Mágoas, né? Então, mas como que eu vou dizer isso se ele me fez isso, se ele me fez aquilo, se ele fez aquilo outro? E isso, todos esses macaquinhos, né, que a gente coloca, nos atrapalha na hora de olhar para o outro e amorosamente dizer, olha, eu sinto que tu estás sendo... eu me sinto triste quando tu faz isso comigo. Mas ele faz isso comigo, ele me diz... É bem... a gente É bem por aí, né? É bem complicado, né? Porque a gente sabe que ele faz isso com a gente. E eu acho que pensando assim, também é importante tentar não evitar os conflitos, né? Porque eu acho que quanto mais conflito a gente evita, em algum momento isso vai aparecer e daí não vai ser um conflito só, vai ser aquelas todas as outras coisas que disse para mim que eu não falei, que eu não gostei, né? E aí ficou acumulado e estão brigando aí porque quebrou a xícara que ganhou de casamento, né? Então, assim, de poder realmente ter esse espaço nas relações aqui, né? De abrir, poder ser autêntico, poder falar o que está sentindo e resolvendo as coisas conforme aparecem. Até porque... Não deixar acumular, né? E aí, já dando um final aqui para o nosso encontro, eu vou falando e quero comentar assim com vocês. Estudos demonstram que uma das questões mais importantes para a longevidade são as relações afetivas e as relações sociais. A construção de relações afetivas e sociais. Isso influencia muito para uma longevidade saudável e ainda mais para uma longevidade sem demências. Né? É verdade. E como a gente nota agora, nesse período da pandemia, que os idosos não podem ter contato social, né? A gente percebe muito, muito, assim, como eles estão reagindo de maneira diferente, sabe? Com mais ansiedade, aparecendo coisas assim que antes não tinha isso, né? E isso eu acho que prova mesmo que o contato social é fundamental, e as relações, né? Relações sociais e afetivas. Pois é, chegou o final do nosso encontro. Eu agradeço muito, muito obrigada. A gente teria muita coisa, né? Para falar, mas assim, como disse a Juliana, a gente, né, falou só em termos gerais, né, Juliana? Não dá para a gente entrar muito em detalhes. A gente só tem Mas muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Virgínia. Lembro que lá no nosso Insta, tanto a Juliana quanto a Virgínia estão marcadas, então quem quiser saber mais, certo? Então entra lá, vocês vão encontrar o Insta da Virgínia e da Juliana, certo? Para vocês fazerem contato com elas. E na semana que vem, a gente vai falar, dia 30, sobre onde a ecologia se encontra com a longevidade, certo? Legal. Pois que viveremos mais é um fato, mas para vivermos com mais qualidade de vida, entre outras coisas, é necessário a gente cuidar mais do planeta. Mas como? Na próxima semana vai estar conosco a jornalista e ativista Silvia Marcuso. Ela é ativista ambiental e vai nos dar dicas bem pé no chão sobre como podemos e o que podemos fazer para salvar o planeta, fazendo pequenas diferenças no dia a dia da nossa vida. Certo? Conto com vocês na próxima semana, dia 30, às 13 horas, aqui na Rádio Supersônica. Muito obrigado, sessentônicos e sessentônicas. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Um beijo em cada um de vocês e uma semana cheia de luz. Obrigada, Juliana. Obrigada, Virgínia.
Beijo para a Mari, que está lá nos ajudando Tchau. com todas as coisas técnicas do programa. E tchau, gente querida! Tchau, tchau. Tchau.